Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Paloma Cardoso, gestora do Escritório Cardoso Advogados e advogada especialista em direito previdenciário. E hoje nós vamos falar sobre o benefício assistencial, o tão famoso LOAS, o BPC-LOAS. Vamos entender como funciona para a pessoa com deficiência e para o idoso. Então, se você gostou desse tema, já deixa seu like, ativa as notificações e não perca nenhum conteúdo desse canal. E para começar, o que são os benefícios assistenciais? São benefícios custeados pelo governo federal para pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social, bem como uma situação de miséria. Ele é previsto na lei da LOAS, a Lei Orgânica da Assistência Social. E detalhe, é muito comum as pessoas confundirem o benefício assistencial com a aposentadoria. Na realidade, são benefícios bem diferentes, pois a aposentadoria é necessário e na realidade, um princípio. Tem que ter a contribuição diretamente para o INSS. Já o benefício assistencial não tem essa obrigatoriedade que ocorra as contribuições, mas é necessário que esse possível beneficiário tenha o critério da miserabilidade, ou seja, baixa renda, e em alguns casos, no caso do benefício assistencial ao deficiente, é necessário existir a deficiência. E primeiro, nós vamos falar desse benefício para a pessoa com deficiência. Lembrando que ele pode ser para qualquer idade. É necessário que exista a deficiência, que é muito diferente de incapacidade para o trabalho. A existência dessa deficiência, bem como a situação de vulnerabilidade social, ou seja, essa pessoa não tem condições de trabalhar por conta da deficiência e concorrer em igualdade de condição em relação a alguém que não possua, que não tenha ela, por exemplo. E quais são os requisitos? É necessário que essa deficiência seja de longo prazo, de no mínimo 2 anos. E ela pode ser de ordem física, intelectual ou mental ou sensorial. E o outro requisito está relacionado à renda familiar. A renda da família de cada componente do grupo familiar não pode ultrapassar 1/4 do salário mínimo vigente. Mas nós, enquanto operadores do direito, trabalhamos com o critério da relativização da renda. Entretanto, esse critério será conteúdo de um vídeo posterior. Então, aproveita e ativa as notificações para não perder esse conteúdo. E o outro requisito é a inscrição do cadastro único. Essa inscrição, ela é realizada no CRAS mais próximo da sua região. Mas atenção às respostas que serão dadas aos quesitos elaborados pelo assistente social do CRAS, pois essas respostas deverão ser assertivas para que não venham atrapalhar a análise do seu benefício. E lembrando que todas as pessoas que compõem o grupo familiar desse beneficiário deverão estar inscritas no cadastro único, bem como é necessário o seguinte alerta: essas pessoas que compõem o grupo familiar, não é interessante que elas tenham uma renda acima de um salário mínimo.
E finalizando os requisitos para o benefício assistencial para a pessoa com deficiência, temos a perícia médica, que é realizada pelo INSS, Autarquia Federal. Nessa perícia é necessário que o beneficiário leve a comprovação da existência da deficiência, qual seja um laudo médico, exames. E, além disso, é feita uma avaliação social. Essa avaliação é realizada pela assistente social da Autarquia Federal. Entretanto, é necessário cuidado lá no Cadastro Único, porque a assistente social representada pela Autarquia Federal irá analisar as informações que lá foram inscritas e declaradas. Ocorre aí um cruzamento dos dados e é nesse sentido que a atenção deve ser redobrada no momento de realizar o cadastro único. E agora nós vamos falar do benefício assistencial ao idoso. É necessário que esse idoso tenha 65 anos ou mais e obedeça ao critério da miserabilidade. Ou seja, que ele não tenha condições de prover para sua própria subsistência. E os requisitos são justamente a idade, 65 anos ou mais, bem como o critério da miserabilidade, comprovado pela existência da renda que não ultrapasse 1/4 do salário mínimo por componente do grupo familiar. E como requerer esse benefício? É necessário buscar uma orientação adequada. Auxílio de um profissional especialista na área ou o beneficiário, o possível beneficiário, poderá buscar informações diretamente no CRAS, aí mais próximo da sua região. E também você pode solicitar esse benefício através das plataformas digitais da Autarquia Federal, que é conhecido como Meu INSS, bem como o INSS Digital, ou através do número 135. E quais são os documentos necessários? Um documento de identificação com foto de preferência, um RG ou uma CNH, uma carteira de motorista. É interessante que ela esteja atualizada. O RG, por exemplo, ele tem que ser atualizado pelo menos de 10 em 10 anos, para ele ter validade, em todo o território nacional, inclusive. Um comprovante de endereço. Caso você não tenha um comprovante de endereço no seu nome, você pode estar utilizando uma declaração de endereço ou preencher um formulário de ausência de comprovante de endereço. Certidão de nascimento ou de casamento. No caso do benefício assistencial ao deficiente, o laudo médico. O cadastro único com informações atualizadas. Porque esse cadastro, por exemplo, ele tem a durabilidade de 2 em 2 anos. A cada 2 anos, você deverá fazer uma atualização cadastral para que essas informações estejam adequadas para o benefício ora pleiteado. E hoje ficamos por aqui. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado a entender melhor os benefícios assistenciais. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e até a próxima!